Oi, gente! Esse vídeo aqui, então, eu vou falar sobre análise de correlação. Especificamente, eu vou tratar de correlação linear simples, porque o mundo da análise de correlação é maior do que o que eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo. Então, quando a gente quer demonstrar que existe relação entre duas variáveis quantitativas, então eu quero que fique claro, aqui o envolvimento será de duas variáveis quantitativas. A gente pode dizer que as variáveis estão correlacionadas, tá? Então, na correlação linear simples, nós temos esse detalhe, vamos dizer assim. Eu trago aqui para vocês, então, através da representação de dois gráficos, né, que é do tipo, né, diagrama de dispersão, eu retrato aqui uma correlação positiva, né, do lado esquerdo aí do slide, e no lado direito uma correlação negativa. Percebam, então na correlação positiva, né, no qual aqui, né, é um exemplo, tá, em que cada ponto aqui representa o par, né, de valores obtidos para x e y, então eu tenho uma mesma unidade observada quanto a duas variáveis, nesse caso aqui duas variáveis quantitativas, né? A gente plota esses pontos e produz aí o chamado diagrama de dispersão. Na correlação positiva a gente pode observar, né? Aqui é uma correlação praticamente, se é que eu não posso dizer perfeita, né? Na medida que x aumenta, y também aumenta, o que nos dá, né, esse comportamento aí. E já a correlação negativa é o oposto, na medida que x aumenta, y está diminuindo, né? E aqui também seria uma relação bastante próxima ali de uma relação perfeita entre x e y. Agora, o mundo não é feito somente de relações lineares, então eu trago aqui um exemplo, né, de uma correlação linear, perceba, então aqui a distribuição, né, dos dados acaba formando tipo uma parábola, enfim, uma curva, né, em que valores baixos, né, de x e valores altos de x, então aqui eu estou olhando valores baixos de x e valores altos de x, faz com que o comportamento de y, né, seja diferente, certo? Então aqui eu trago um retrato de uma correlação linear. A estatística, a análise estatística, ela também comporta análise para esse tipo de comportamento, mas não vamos nos deter nesse aspecto nesse vídeo, porque eu vou falar da correlação linear simples, que é o coeficiente de Pearson, ou o coeficiente de correlação de Pearson. Vejam, né? Então foi lá no século XIX, né? Mais um bocadinho aí de tempo, tá? Que Karl Pearson desenvolveu a ideia, né? Dessa medida chamada coeficiente de correlação. Nós vamos denotar, né? Então a correlação amostral pela letra R minúsculo, tá? É uma notação bastante usada na literatura, né? E o valor deste coeficiente, ele sempre será algo entre menos 1 e mais 1, tá? Valores negativos de R indicam uma correlação do tipo inversa, ou seja, negativa, né? Quando x aumenta, y diminui, e já valores positivos, e quanto mais próximo de 1, até a gente pode dizer que a correlação é mais positiva ainda, né? Ocorre quando a correlação é direta, ou seja, x e y variam no mesmo sentido. Quando x aumenta, y aumenta. Quando x diminui, y diminui. Então é importante, tá, ressaltar para vocês também que esse conceito de correlação, nós vamos ter uma medida, na verdade a gente vai fazer a medida de uma associação numérica entre duas variáveis, entretanto, cuidado, tá? Isso não significa uma relação de causa e efeito, não significa, tá? Então, por exemplo, a gente pode observar duas variáveis, tá? Vejam se concordam comigo, né? Que são duas variáveis quantitativas, que é o tamanho, né, da população brasileira e a venda, o volume de venda, enfim, que seja, de computadores ao longo dos últimos anos, né? Elas devem se apresentar correlacionadas positivamente, pois ambas vêm aumentando ao longo do tempo. Eu tenho um gráfico que eu apresento para vocês, então, no próximo slide. Aqui está o gráfico. Aqui são dados fictícios, tá, gente? De população brasileira versus venda de computadores. Se nós formos calcular um coeficiente de correlação aqui, nós vamos encontrar um valor bastante alto, positivo, né? Ou seja, maior do que zero, né? E perto de 1. Entretanto,
em termos práticos, né, essa correlação é o que a gente chama de uma correlação espúria, né? A gente não consegue fazer uma interpretação que seja relevante no sentido de falar de causa e efeito. Não é porque a população está aumentando que está aumentando a venda de computadores. O que aumenta a venda, na verdade, de qualquer coisa, né, é um poder aquisitivo aumentando ao longo do tempo, né? Tá? Então, se a população cresce, mas ela continua, por exemplo, pobre, né? Vou usar assim termos bem simplistas aqui, não adianta aumentar o tamanho da população, porque se ela não tiver dinheiro, não tiver como adquirir qualquer bem, aqui o exemplo é computador, mas a gente pode pensar para o consumo de qualquer coisa, pessoal, design de produto, fiquem ligados. Não adianta você fazer um produto, né, eventualmente, que as pessoas ou o público-alvo não consegue comprar em função, por exemplo, do seu custo, que faz com que o preço final ao consumidor lá fique muito elevado. Por exemplo, tá? Então, o que está relacionado à venda, na verdade, é uma questão socioeconômica, tá bem? Então, aqui é só para pensarmos, né, que não é porque as coisas se relacionam estatisticamente que a gente pode interpretar como tendo alguma relevância social, biológica, econômica, enfim, que seja, tá? Bom, eu trago aqui para vocês, né, uma referência, tá, de uma qualificação, uma avaliação qualitativa que a gente pode ter do grau de correlação. Eu, pessoalmente, eu gosto muito, quando eu calculo valores de coeficientes de correlação, na minha escrita, na hora de interpretar, eu interpreto o próprio valor, entretanto, tá, eventualmente pode ter até alguém que peça, mas assim, Lu, me diz assim, o que é essa correlação? Ela é fraca, ela é forte? Então aqui tem uma sugestão, tá? Que eu peguei em um livro, né? Vou daqui a pouco mostrar esse livro, é o livro da professora Cídia, né? Em que podemos então fazer essa avaliação qualitativa, né? Se o valor estiver entre 0 e 0,3, ela é uma correlação fraca. A partir do 0,3, então lembrando aí, né? Representação aqui, né? Matemática para intervalo. Então, aqui está incluindo 0,3 e aqui não está incluindo 0,6, ou seja, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, né? Mas entre 0,3 e 0,6 seria uma correlação regular, indo, né? De acordo aí com o seu grau, até uma correlação que a gente chama de plena ou perfeita, se ela for igual a 1. Tá? Tem uma observação, acho que eu vou comentar, né, que essa avaliação serve para valores se aqui eles forem os valores negativos. A gente pode usar os mesmos pontos de corte. Então, a correlação linear simples, né? Eu vou trazer aqui para vocês, então, um exemplo, né? E vamos verificar, o objetivo aqui, se existe uma relação linear entre duas variáveis quantitativas. O que é o exemplo? Um professor deseja verificar se o tempo de estudo dos seus alunos está relacionado com seu desempenho em uma avaliação. Para isso, sorteou 8 alunos de uma disciplina que estava ministrando e entre esses, observou o número de horas de estudo e as notas de uma avaliação. Aqui estão, então, as informações, né? Esse aí é um exemplo que veio do livro que eu também coloquei a tabela, que é o livro da professora Cídia, que se trata, né, do livro chamado Bioestatística, Princípios e Aplicações, tá? Fica aí uma dica de mais uma referência, enfim, a gente tá, né, eu costumo utilizar mais o livro do Barbeta, né, para essa abordagem dentro das ciências sociais, tá? Mas aí fica uma outra referência. Bom, então aí estão as variáveis x e y, né, que é o número de horas de estudo e a nota na avaliação. Então, como a gente vai avaliar se existe correlação entre essas variáveis? Né? Uma primeira alternativa é fazer o próprio diagrama, né, de dispersão, gráfico de dispersão. Aqui está ele. Nós podemos ver que existe um comportamento, né, que nos dá uma ideia de que essa correlação seja positiva. Aparentemente, quanto mais se estuda, melhor é o desempenho na avaliação. Mas agora eu quero mostrar para vocês, então, como que a gente pode medir isso aí. Então, a medida pode ser, né, através do coeficiente de correlação de Pearson, né? Ele tem uma vantagem, isso é bem interessante, que ele é expresso por um valor que ele independe da unidade de medida das duas variáveis. Então, nesse caso, x e y, né,
número de horas é a variável x, e a nota é o número de pontos, enfim, obtido numa avaliação. O coeficiente de correlação aqui vai independer, enfim, dessas unidades de medida. Os outros dois comentários eu já fiz, né? Aqui eu apresento para vocês, então, a fórmula do cálculo do coeficiente de correlação de Pearson, né? Vejam que ele envolve dados, né? Tanto de x como de y, né? Cada uma das observações e as suas médias, representadas aqui por x barra e y barra. Então, na verdade, vocês já conseguem ou conseguiriam calcular isso aqui quando vocês têm todos os dados disponíveis, tá? Esse valor, então, ele vai ficar sempre, lembrando, né, o R aqui vai ser sempre entre menos 1 e 1, com essa correspondência aí sobre valores negativos, positivos e nulo, onde o negativos é uma correlação inversa, o positivo uma correlação direta, e o valor nulo, ou seja, se nós calcularmos R como sendo zero, significa ausência de correlação. E por último, né, quero mostrar para vocês como uma terceira alternativa, é possível que nós façamos um teste de hipóteses do coeficiente de correlação. Quais são, então, as hipóteses, né, possíveis de se fazerem para esse teste? Normalmente, por padrão, né, a hipótese nula, né, refere que não existe correlação entre x e y, né? Então aqui segue justamente a premissa de como a gente deve definir uma hipótese nula de um teste de hipóteses, né? E aqui a hipótese alternativa é que esse coeficiente é diferente de zero. Ou seja, né, eu estou mostrando para vocês aqui a ideia de um teste bilateral, no qual a hipótese alternativa, né, vai indicar se existe ou não, e aqui eu não estou colocando para nenhum dos lados, se é direta ou inversa essa correlação, mas simplesmente que existe uma correlação, ou seja, de que o coeficiente seja diferente de zero. Nesse caso aqui, então, rejeitar a hipótese nula significa concluir que há uma associação, né, entre as variáveis x e y. Para esse exemplo, então, que eu mostrei os dados para vocês das horas de estudo e a nota, né, na avaliação, isso aqui é um resultado obtido no programa chamado SPSS. Ele é um programa interessante porque, além de já fornecer o valor do coeficiente de correlação, que então nesse caso aqui é 0,576, arredondando 0,58, né? Ele também fornece o valor de P, ou seja, ele já faz o teste de hipóteses para este coeficiente de correlação. Nesse caso aqui, o coeficiente de correlação então foi 0,58, sendo que o valor de P do teste de hipótese foi 0,135 ou 0,14, né? Arredondando. Então, o que nós temos aqui? Se o valor, né, resultante do teste de hipóteses foi um P de 0,135, lembrando que o nosso critério de decisão é se P for maior do que o alfa, né, então vamos definir aqui, considerar um alfa como sendo de 5%, 0,05, né, nós não podemos rejeitar a hipótese nula, porque P foi maior do que alfa. Nesse caso, a conclusão é: vou ter que dizer para vocês, infelizmente, como professora, né, de que não existe evidência de correlação entre o tempo dedicado ao estudo e o desempenho obtido na prova, né? Ou seja, tanto faz estudar ou não, o desempenho vai ser o mesmo, vamos dizer assim, né? Não há uma relação entre essas duas variáveis. Bom, nós podemos pensar um pouco sobre essa conclusão, né? Então, aqui, a partir dessa amostra, parece que o resultado foi casual, né? De que nós tenhamos encontrado um valor de correlação, de coeficiente de correlação positivo, né? Entretanto, a gente pode pensar em duas possibilidades, tá? A ausência de significância é porque, de fato, não existe correlação entre x e y na população, né? Tá? Ou, que aí é a possibilidade, né? Na verdade, a explicação que a professora aqui prefere, que é o que está na letra B, existe a correlação entre x e y, ou seja, existe correlação entre horas de estudo e desempenho. Entretanto, né, os dados foram incapazes de detectar essa correlação devido ao pequeno
tamanho da amostra. Então, aqui era uma amostra de tamanho 8, né? Somente 8 estudantes participaram aí desse estudo, e talvez tenha sido isso que não foi possível, então, se detectar uma correlação como sendo significativa. Entretanto, né, eu acho que já é interessante, de qualquer forma, mesmo que não tenha sido significativa, no aspecto descritivo, o valor 0,58, né, que é o valor obtido de correlação nesse exemplo, indica que a correlação seja positiva, o que eu gosto muito, que me diz o seguinte: quanto mais horas de estudo, melhor o desempenho na avaliação. Eu trago aqui para vocês, então, tá? Como eu falei para vocês, esse exemplo saiu do livro aí da professora Cídia, né? Então, eu fiz aí uma foto, tá? É uma foto de como vocês podem, né, obter o valor do coeficiente de correlação. Neste livro, então, é apresentada uma fórmula alternativa, aqui está nos slides, mas as duas fórmulas funcionam, mas aí vocês têm a matemática, inclusive tem aí uma tabela mostrando passo a passo, tá? Com todos os resultados que devem ser usados na fórmula para se chegar no valor 0,58. E como bônus, né? Enfim, eu também coloquei aí uma foto da página que mostra, né, o passo a passo da realização do teste de hipóteses, né? Então, vocês têm todos os dados, vocês conseguem reproduzir, né, esse exemplo aí, fazendo análise e chegando nos valores, tá? E fica sempre a sugestão. Então, aí tem, né, o valor da estatística do teste, né? Tem a indicação de qual é o valor crítico, ou seja, que define a zona crítica, tá? E aí se chega, né? E que bom, a mesma conclusão do que eu trago aí nos slides. Vejam que no título aí do slide anterior e nesse eu coloquei isso aqui, gente, é como uma curiosidade, tá? Não precisa aí, né? Computacionalmente a gente resolve essas coisas muito facilmente. Entretanto, sempre fica a dica para se fazer algum cálculo à mão para fixar melhor aí o aprendizado desse conceito. Para finalizar, né, eu quero comentar aí sobre esse coeficiente de correlação que eu acabei de apresentar para vocês, que é o de Pearson. Ele é um coeficiente de correlação que faz uma suposição para que seja possível de ser calculado, ou seja, existe a suposição de que tanto x como y devem seguir uma distribuição aproximadamente normal, que até é, né, o que está aqui na minha camiseta para o dia da gravação desse vídeo de hoje, né? É essa distribuição aí normal. Então, espera-se que tanto x como y sigam esta distribuição, pelo menos aproximadamente. Essa é uma suposição, então, que é feita, né, para a realização do teste, que eu mostrei para vocês, então, é um teste paramétrico, tá? E aí fica uma dica de que não existe somente o coeficiente de correlação de Pearson, mas existe também um coeficiente de correlação que pode ser calculado, que é o chamado, né, e também testado, que é o coeficiente de correlação de Spearman, né? Spearman também um outro autor, tá? E ele é o coeficiente de correlação não paramétrico. Não paramétrico aqui significa a gente estar livre de fazer as suposições sobre x e y seguirem distribuição aproximadamente normal, tá? Eu acho que cabe comentar isso com vocês, né? Porque nem sempre o que a gente avalia segue aquela distribuição conhecida. Então, né, eu recomendo a leitura das páginas, aqui está a minha imagem em cima, mas as páginas 263 a 265 do livro do Barbeta, tá? Que é para entender um pouquinho melhor aí sobre o coeficiente de correlação de Spearman. 3 páginas, tá, pessoal? Eu acho que vale aí a dedicação para dar uma espiadinha aí nessa parte. E para finalizar, né, então sempre a sugestão de material complementar. E aí eu destaco, né, que além do trivial de slides, enfim, e outros vídeos, né, que estejam disponíveis, eu saliento que o que eu apresentei aqui hoje está nos itens 13.1 a 13.3 do capítulo 13 do livro do Barbeta,
tá? Porque os demais itens daí já entram em regressão linear, que daí não faz parte desse vídeo aqui, tá bem? E na verdade nem faz parte da disciplina para o qual eu estou gravando esses vídeos, tá bem? Espero que tenham conseguido entender aí e bora fazer umas análises aí de correlação. Um abraço!